Amados irmãos e irmãs, nós temos penetrado no livro de Colossenses. E realmente é o nosso desejo que esse livro de Colossenses produza em nossas vidas aquilo que Deus espera. Porque o falar de Deus em Colossenses nos mostra que em Cristo tudo subsiste. Cristo é o centro, Cristo é aquele que nos sustenta e Cristo é aquele que nos une. E o livro de Colossenses nos mostra que Deus está tecendo um grande tecido de amor, e esse tecido de amor tem os elementos da nossa conexão com Deus, do nosso relacionamento com Deus, e é complementado pelo relacionamento que temos entre nós. Mas nós sabemos que Deus é a fonte de tudo. Nesses tempos finais, amados irmãos, amadas irmãs, o nosso relacionamento com Deus precisa ser intenso, para que o relacionamento entre nós também seja intenso. Porque nos tempos finais haverá muita necessidade do cuidado mútuo. Vamos precisar cuidar muito uns dos outros, por causa de toda a situação desse mundo. Por isso que é importante a nossa conexão com Deus, porque aqui nós temos a realidade de Deus cuidando de nós. Mas também é um fato que Deus cuida de nós por meio dos irmãos. E essa é a experiência do corpo de Cristo. Gostaria de compartilhar nessa manhã sobre Colossenses 3, algumas porções de Colossenses 3, que mostram as evidências em meu viver da minha conexão com Deus. Se eu tenho conexão com Deus, essa conexão com Deus se reflete na minha conexão com os irmãos e com as pessoas. Colossenses 3, versículo 12, diz o seguinte: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Na versão King James atualizada, diz: Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aqui nos mostra um povo que é um povo escolhido de Deus. Um povo santo, um povo amado. Essa primeira porção mostra o nosso relacionamento com Deus. Eu devo perceber que um dia Deus me escolheu. E diante de Deus, o meu relacionamento com Ele é de uma pessoa consciente que não fui eu que escolhi a Deus, mas Deus que me escolheu primeiro. E pelo fato dele ter me escolhido, eu tenho que ficar alegre. Nós merecemos ser escolhidos, nós temos algo de bom. Deus olhou para nós e disse assim: puxa, esse cara é demais, eu vou escolhê-lo. Não é assim. Nós todos éramos materiais para o lago de fogo.
mas Ele nos escolheu. Agora, Ele também escolheu os irmãos. Eu posso não gostar de um irmão, mas foi Deus que escolheu. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Não é segundo o nosso ponto de vista. Você vê como isso se reflete no relacionamento? Se eu vejo que eu fui escolhido, e sei que Deus escolheu também os irmãos e mais pessoas, isso rege o meu relacionamento com os irmãos. Mas eu não sou somente eleito, escolhido, eu também sou santo, separado. Aleluia! Deus me separou para Ele. Eu não pertenço a esse mundo, eu pertenço ao Senhor. Deus também separou os irmãos. Nós somos um povo escolhido, nós somos um povo espalhado, santificado, separado. Somos um povo separado. Dá uma olhada para os irmãos. Todos foram separados por Deus, escolhidos e separados por Deus. Mas também nós somos amados. Você se sente amado por Deus? Nós somos amados. Deus me ama. Deus também ama os irmãos. Porque nós somos um povo escolhido, santo e amado. Você pode ver, quando eu compreendo esse fato, quando eu tenho a revelação desse fato, eu vejo que Deus é aquele que tomou a iniciativa e fez isso na minha vida. E como eu devo olhar para um irmão, para uma pessoa? Também como um eleito ou escolhido, como um santo e como um amado. Você vê, então, o meu relacionamento com Deus, se eu estou conectado com Deus, eu vou compreender. Quando eu pergunto a Deus a respeito desse irmão, Deus vai dizer, eu o escolhi, eu o separei e eu o amei. E se ele está dentro de mim, como eu vou ver o irmão? Como Deus vê. Se eu estou conectado a Deus, eu olho como Deus vê. Se eu não estou conectado a Deus, eu olho como o mundo vê ou como o homem vê. E é por isso que aqui em Colossenses, que mostra que o Cristo é o centro conector da obra de Deus, revela que precisamos ter essa conexão com Deus, e isso se reflete numa conexão com os irmãos. E nessa conexão com os irmãos, nesse versículo 12, nós temos o seguinte: ternos afetos de misericórdia, ou outra tradução, King James atualizada, chama de compaixão. Nós temos sentimento de bondade, humildade, mansidão e paciência. Você sabe, esse fato de Deus nos escolher, nos separar e amar é uma coisa tremenda. São as primeiras bênçãos que nós recebemos de Deus. Efésios 1, versículo 3, 4 e 5, a parte inicial do 5, diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você pode ver, nós somos abençoados por Deus. E na parte da bênção do Deus Pai, nós temos aqui, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, a escolha.
Nós temos, para sermos santos e irrepreensíveis, a separação, a santificação, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, o amor. Está vendo de novo? Esses 3 itens que estão aqui nessa porção de Colossenses estão no início da bênção do Deus triuno em Efésios 1. Mas o que realmente nos impressiona é que Colossenses 3, ele diz o seguinte: se você é um povo escolhido, faz parte desse povo escolhido, santo e amado, se no seu relacionamento com Deus você toca essa realidade, você tem essa revelação, daí ele cita, um monte, de pontos, como os ternos afeto, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Tudo isso é ligado ao relacionamento humano, como nós tratamos as pessoas. Como eu posso saber se uma pessoa está conectada com Deus ou não? Vem da maneira como ela trata as pessoas. Esse é o ponto prático desse versículo. Porque aqui nos mostra alguém que tem ternos afetos de misericórdia. Essa palavra afeto, no grego é splanknon, significa os sentimentos interiores. Ternos é algo sensível, algo mole, E tem ternura. Esse sentimento de misericórdia. É muito importante nós conhecermos esse ponto aqui. Por quê? Porque quando tratamos de misericórdia, eu vou falar como vem a palavra misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim, misericórdia, que significa clemência ou piedade. Como que é formada essa palavra? É de miser e cordis. Quer dizer, você tem um coração para aquele que está na miséria. Você tem um coração para aquele que é miserável. Olha só. Aqui tem uma pessoa que está na miséria. Se o meu coração reage, eu tenho misericórdia. Entende? É a minha reação diante da miséria. Mas geralmente, qual é a reação das pessoas em relação à miséria? Ou a uma pessoa miserável? Distância, Não quer saber. Mas como é o coração do Senhor? Nosso Deus é um Deus misericordioso. Está vendo? E porque nós temos esse Deus em nós, nós temos misericórdia dos irmãos. Quando a gente fica bravo com alguém, diz, aquele miserável. Não é assim? Fica bravo, miserável. Mas se estou conectado com Deus, tem compaixão no meu interior. Não tem condenação. Tem compaixão. Porque eu estou conectado com Deus. Está vendo? É um sentimento que vem do interior. Bondade. Essa palavra, bondade, é Christotes no grego, é benignidade, mas também é algo gentil, agradável, o oposto a difícil, oposto a duro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus
quando opera em nós, faz nosso coração ficar mole. É muito fácil termos o coração duro. E mesmo na questão do nosso relacionamento, é fácil se relacionar com irmãos? É fácil? Não é. Mas só que tem uma característica: nós somos um povo que tem Deus no coração. E isso é que faz a diferença. Isso que faz com que nós tenhamos um viver que expressa Deus. Nós não somos duros. Nós temos compaixão das pessoas. Nós temos bondade. Não é só isso. Esse versículo também fala de humildade. De humildade. E essa questão da humildade é você colocar-se um degrau abaixo. Isso é ser humilde. Você tem uma posição superior, mas você se coloca numa posição inferior. Isso é humildade na maneira prática. E aí, nós temos a questão da mansidão e também temos humildade, mansidão e longanimidade. Longanimidade é paciência. Você sabe, a palavra longanimidade no grego é macrotumia. Vem da junção dessas duas palavras, macro e tumos. Macro é longe, distante. Preste atenção, longe, distante, no lugar e no tempo. Tumia é raiva, ira. O que é longanimidade? Você está longe no espaço e no tempo de ficar com raiva. Por que eu estou mencionando esses pontos? Porque nesses tempos finais, para viver a vida da igreja, nós precisamos estar conectados com Deus. É conectados com Deus que nós vamos ter todos esses pontos ligados ao nosso relacionamento. E preste atenção, aqui não fala de inteligência ou capacidade. Aqui fala dos pontos que estão ligados ao relacionamento. Agora nós vamos para o versículo 13 de Colossenses 3. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aqui nos é dito algo muito importante que é ligado ao perdão. Mas preste atenção, isso tem conexão com Deus, porque ele diz assim, ó, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Primeira coisa, você experimentou ou não o perdão de Deus? Do Senhor, experimentou ou não? Quem aqui experimentou o perdão de Deus, levanta a mão. Amém? Então, se eu experimentei o perdão de Deus, isso faz parte do meu relacionamento com o Senhor. E qual é o resultado disso? Dessa conexão com Deus, que me faz ter a experiência do perdão, faz com que eu também tenha a experiência de perdoar
no meu relacionamento com os irmãos. Está vendo? Aqui também nos é mostrado, mais uma vez, sobre a importância dessa nossa conexão com Deus. Ele diz, suportai-vos uns aos outros. Suportar é carregar, sustentar um ao outro. E perdoai-vos mutuamente. Eu vou dizer uma coisa, amado irmão, amada irmã, só quando você toca no perdão do Senhor, de verdade, você tem capacidade de perdoar os irmãos. Quem não tocou de uma maneira profunda no perdão de Deus, não consegue perdoar os irmãos. E aí, aqui mostra. Não, eu não tenho problema com os irmãos, mas a palavra de Deus é muito prática, né? Perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Você nunca se queixou de um irmão? Já se queixou ou não? Já? Ou de alguma pessoa da sua família já se queixou? Se você tem queixa, já é sinal de que você precisa perdoar, entendeu? Não estou bravo com ele, só estou me queixando. Não é assim, não. Se tem motivo de queixa, é porque o negócio já entrou, hein? Compreenderam? Aqui diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Nós podemos ver que como nós precisamos estar ligados ao Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, amados irmãos, amadas irmãs. Nós precisamos hoje, mais do que nunca, vivermos intensamente a vida do corpo. Porque isso se refere à nossa sobrevivência espiritual nesses tempos finais. Precisamos tocar nessa realidade. Vocês sabem, né, que existe uma parábola que o Senhor conta, né? Uma pessoa que devia uma fortuna para o rei, e daí outra pessoa devia pouquinha coisa para ele. E qual foi a atitude dele? Tinha perdão? Não tinha. Eu quero que vocês, para a gente tocar na realidade do perdão, que é tremendamente importante na vida da igreja, no nosso relacionamento, sobre alguns itens, sobre a questão do perdão de Deus, como a maneira de Deus nos tratar. E esse Deus hoje está dentro de nós, é que vai nos direcionar também a tratar os irmãos assim. Primeiro, nós fizemos ou não coisas contra Deus? Fizemos? Fizemos. Coisas que suscitam a ira de Deus. Deus reteve a sua ira por amor a nós? Reteve. Porque se Deus se irasse e nos castigasse a cada erro nosso, nós estaríamos terminados, não é verdade? E o Senhor perdoou pecadores, pessoas ruins. Nós somos daqueles assim, eu perdoo pessoa boa,
Pessoa ruim eu não perdoo. Mas quem é bom? Quem é bom? Só Deus mesmo, não é? Nós, todos que Deus perdoou eram pecadores. E para Deus nos perdoar, quem deu o primeiro passo para todo o processo da nossa salvação? Foi Deus, não é? Deus tornou-se homem. Deus deu o passo até nós, para que houvesse reconciliação entre nós e Ele. Mas nós queremos dar o primeiro passo para a reconciliação? Não, por causa do nosso orgulho. Eu não. Eu tenho a minha dignidade. Eu tenho a minha posição. Se eu estou conectado a Deus, eu dou o primeiro passo, porque Deus dá o primeiro passo. E Deus nos perdoa, outro detalhe, Deus nos perdoa muitas vezes, sabendo que nós vamos pecar de novo. Ó, eu estou falando isso aí, eu vou tocando no perdão de Deus, entende? Para ver o que é perdão. Se alguém faz algo contra mim, eu te perdoo, mas você não pode mais fazer isso comigo, né? Mas Deus nos perdoa sabendo que nós vamos fazer de novo. Eu quero saber, para você, tem algum irmão, uma irmã que você já está no limite? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Ou alguém da sua família? Você diz, ó, já está aqui, ó, está no limite já aqui. E ainda mais, Deus nos perdoou sofrendo dano por nós. O perdão, quando entra, você está disposto a sofrer o dano. E outro ponto é que, como Deus insiste em se reconciliar conosco. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus, não é? Daí Deus vem. Ele nos chama. E a gente, não quero saber. Não quero saber. Não quero saber. Deus desistiu? Não. Não desistiu. E ainda mais, Deus, quando perdoa, Ele nos restaura completamente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, tá? Você tinha uma determinada posição, você falhou, você caiu. Daí perdoa. Daí quando nós perdoamos, diz assim, ok, tudo bem, mas você não vai voltar à posição de antes, você vai voltar numa posição mais baixa, né? Mas Deus, quando nos perdoa, Ele nos restaura. Por isso que somos filhos de Deus, né? E servos de Deus até hoje. Agora vamos para o versículo 14. Então nós vimos essa questão de perdão. Eu tenho capacidade, por quê? Porque o perdão faz parte do meu relacionamento com Deus. Eu tenho consciência, revelação do que é o perdão de Deus. Então eu tenho essa experiência e eu também então perdoo os irmãos, não é? Tá? E aí versículo 14 de Colossenses 3 diz, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da
perfeição. King James atualizada diz: acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Acima de tudo, sobre todas as coisas, o que é que nós necessitamos? É do amor. Porque Deus é amor. Se eu tenho comunhão com Deus que é amor, eu sou cheio, eu sou enchido pelo amor. E o amor, então, faz parte da minha vida, do meu relacionamento com os irmãos. E esse amor é o vínculo da perfeição. É o que nos vincula completamente. É o que envolve tudo. E aí, vamos para o versículo 15, que diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Aqui fala da paz de Cristo. A paz de Cristo é o próprio Cristo, porque Ele é a nossa paz. Em Efésios 2 nos mostra isso, né? Se dermos uma olhada aqui, em Efésios 2, quando fala de unir dois povos, unir dois, tá? 2,14 diz: porque Ele é a nossa paz. Por isso que aqui fala da paz de Cristo, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E ainda mais, continua: e vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja quantas vezes a menção da palavra paz. Cristo é a nossa paz. E aqui diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração. Deve ser aquele que reina, deve ser o juiz, deve ser aquele que toma a decisão. É aquele que controla, é aquele que decide. É o juiz, ele que resolve a questão das queixas. Você tem queixa com alguém, né? Cristo é aquele que traz a paz, a reconciliação, traz a paz entre duas partes. E aqui diz assim, ó: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo. Por quê? Porque nós todos pertencemos ao mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Deus quer paz na igreja. Deus quer paz entre os irmãos. Isso é o que Deus deseja. Paz. Muitas vezes, você tem um problema com o irmão, com uma pessoa. Tem duas soluções. Uma solução que traz paz. Outra solução não traz paz. Qual que você vai decidir? A que não traz paz, você sai ganhando. A que traz paz, você sai perdendo.
Qual que você vai decidir? Você, Daniel, qual que você decide? Ó, a solução que não traz paz, você sai ganhando. A solução que traz paz, você sai perdendo. Como é que você decide? Olha só, aqui a Bíblia diz, não é para você decidir, é para a paz de Cristo decidir. Está vendo? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É Ele que vai decidir, não você ou eu. Os irmãos compreenderam? A palavra está dizendo isso. É paz. A igreja precisa de paz. E aí, é a paz de Cristo que é o árbitro. Eu vou sair perdendo, mas o corpo sai ganhando. E se o corpo sai ganhando, eu saio ganhando. Deus sai ganhando. Os irmãos compreenderam? Por isso que a paz de Cristo deve ser o hábito em nossos corações. Não somos nós que decidimos, Cristo tem que decidir. E a questão da paz é muito importante. Por isso que na vida da igreja a paz é fundamental. Nós precisamos, diante do Senhor, tocar nessa realidade. Agora, isso aqui que nós vimos foi o versículo 15. E o versículo 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui diz, para que a palavra habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E é muito importante que essa palavra de Cristo habite em nós. Por quê? Porque é por meio da palavra de Deus que o Senhor nos dirige e nos dá o caminho. Muitas vezes nós não sabemos qual caminho tomar, qual decisão tomar, daí nós vamos à Bíblia, vamos à palavra de Deus, e a palavra de Deus nos mostra o caminho, não é verdade? Então a palavra de Deus é que nos guia e que nos mostra. E essa palavra tem que habitar ricamente em nós. Eu quero contar algo muito importante, que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Ele, quando foi tentado ali no deserto, Satanás veio falar com ele, né? E nós sabemos que ele venceu Satanás com a palavra de Deus, correto? Mas preste atenção, ele, Cristo, ele era a própria palavra, não é? Ele podia falar alguma coisa dele para Satanás. Ele era a própria palavra de Deus. Mas a Bíblia registra o seguinte, é isso que eu quero que vocês vejam, amados irmãos. A Bíblia registra assim, Satanás falou, o Senhor Jesus falou para Satanás, está escrito. Está escrito. Quer dizer que aquela palavra da Bíblia estava no coração do Senhor, e o Senhor usou essa palavra para derrotar Satanás. Na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, com os irmãos e contra Satanás, nós precisamos ter esse princípio, está escrito. Por isso que a palavra de Deus tem que habitar ricamente em nós. E aqui também fala, para nós nos instruirmos e aconselharmos mutuamente em toda a sabedoria.
Isso quer dizer o quê? Que quando essa palavra habita em nós, ela produz algo em nós. Faz com que nós tenhamos preocupação com o irmão. Eu vou instruir o irmão. Eu vou aconselhar o irmão. O irmão também recebe da palavra de Deus. E ele vai me instruir. E ele vai me aconselhar. E ainda mais, não somente isso. A palavra de Deus faz com que eu aprecie a Deus e eu louve a Deus. Por isso que aqui diz, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Está vendo? Como é importante que a palavra do Senhor habite ricamente em nós? Eu estou me referindo à Bíblia. Porque o que deve estar esculpido em nosso interior são as palavras da Bíblia. Quando abrimos nossa boca, falamos o que está escrito. E vencemos o inimigo. E aí, mostra quando a palavra, essa palavra, meu relacionamento com Deus na palavra, faz com que eu cuide do irmão. Não somente cuide do irmão, faz com que eu louve a Deus. Aqui fala de salmos, hinos e cânticos espirituais. Aqui nós temos uma variedade, né? Não interessa se é um cântico espiritual, um hino ou salmo. Depende do conteúdo e do tamanho, entende? Então, aqui fala com salmos, hinos, cânticos espirituais. Significa o quê? Significa não se preocupe com o tamanho do seu louvor. Louve. Pode ser um louve com salmo, cheio de conteúdo, algo grande. E você, só um cântico espiritual, um corinho, desse tamanho. Mas é importante, porque saiu do seu desfrute de Cristo. E aqui diz, com gratidão. Gratidão a Deus, entendeu? Quem tem relacionamento com Deus e comunhão com Deus, sempre tem gratidão no coração. Eu louvo, eu canto, porque existe gratidão no meu coração. Não é? Nós não cantamos na reunião, é porque é costume cantar. É porque eu gosto de cantar. Eu canto porque tem gratidão no meu coração. Foi como nós vimos naquele primeiro hino que cantamos, né? Ele me amou, né? Ele me buscou, ele me salvou, não é isso? E da minha parte, o que eu posso fazer? Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem tudo. Da minha parte, eu posso louvar, porque tem gratidão no meu coração. Os irmãos percebem como a nossa conexão com Deus influencia o nosso relacionamento com os irmãos? E olha a importância que a palavra de Deus dá no modo como nós nos relacionamos, na maneira como nós tratamos os irmãos. Não pense que tratar o irmão, você pode tratar de qualquer maneira, Deus está olhando. E aqui diz, eu quero reforçar, voltando para Colossenses 3, versículo 12. Ternos afetos de misericórdia. Aquele irmão é miserável. Então Deus diz, então eu estou em você para ser misericórdia. Tem que amar. Bondade, isto é, não ser duro. Humildade, desce um degrau.
mansidão e longanimidade. Deixar a fúria, a ira, longe no tempo e no espaço. Isso é longanimidade. Nós estamos falando isso, irmãos, porque daqui para frente nós vamos intensificar a vida da igreja, o relacionamento. Dia 15 nós vamos ter um dia, de vida saudável aqui. Quando nós, irmãos responsáveis, decidimos por isso, é porque sentimos que todos os irmãos sentem carência disso, não sentem? Momento de conversar com irmãos, momento de ter comunhão com irmãos, momento de ouvir e receber ajuda de irmãos, não é? Momento de termos convívio como família. Por isso, nós vamos pedir, para que realmente todos nós possamos estar presentes. Quem vai estar aqui no dia 15 aí? Quem quer? Está aqui, levanta a mão. E ainda mais, convide os irmãos, que faz tempo que não estão reunindo, convide eles também. Isso é para todos nós. Amém? E vamos cuidar uns dos outros. Que o Senhor possa nos abençoar. Jesus é o Senhor. Amém.